Olá, amigos, vejam as nossas atrações do programa de hoje. A paciência como antídoto ao estresse da vida moderna é o assunto que trataremos no tema livre. O Espiritismo responde: será que os espíritos possuem sensações fisiológicas como a fome, a sede e o frio? Nós só podemos saber a hora da morte? E no quadro Nosso Lar, nós falaremos sobre o laboratório invisível, a criação por parte dos espíritos de roupas, medicamentos e objetos. Começa aqui Diálogo Espírita. Meus amigos, conforme anunciado anteriormente, nosso tema de livro de hoje vai tratar sobre a paciência, não só como um antídoto ao estresse da vida moderna, mas a aplicação da paciência em todos os momentos da nossa vida. Nós estamos aqui com nossos companheiros Gilberto Tomás e Robson Balaguer. No nosso entendimento, Robson, Gilberto, a paciência, tanto quanto as demais virtudes e a própria construção do caráter do ser humano constituem uma arte e uma ciência. E eu explico por quê. Por que eu acho que é uma arte? Porque exige, naturalmente, bastante carinho, dedicação, né? Trabalho. Imagine um pintor, um escultor com a sua obra de arte. Então, se nós queremos uma virtude, seja a paciência, seja qualquer outra, nós temos que realmente procurar fazer isso burilar, né? Burilar, porque nós estamos, na verdade, fazendo o quê? Estamos criando a arte da nossa alma, nós estamos embelezando a nossa alma, né? Nós estamos colocando uma virtude na nossa alma. E por que eu digo que é ciência? Porque também é um processo racional. Você tem que racionalizar esse problema. Se você tem problema de impaciência, você tem que tomar medidas preventivas de planejamento no teu dia a dia, tem que passar por uma espécie de conhecimento de si mesmo para que você possa aplicar isso aí na tua vida, né? Agora eu coloco para vocês o seguinte: o cultivo da paciência. Como é que se cultiva a paciência? O que nós temos que fazer, afinal? Por onde que a gente começa? Olá, amigos. Wilson, Robson. O cultivo da paciência inicialmente parece ter uma coisa fácil, mas não é não. Entendo que, no primeiro momento, você tem que ter discernimento. Tá? Saber o que está te levando a esses momentos de impaciência. Isso leva você, então, a refletir, né? Então, discernimento, reflexão, analisar o uso da razão, aquela razão racional, deixar de lado o emocional. Então envolve alguns fatores que realmente não são muito fáceis. Depende muito da tua vontade em exercitar essa paciência. Sim, compreender toda aquela situação, né? Envolve toda a situação que está te envolvendo. O que aquela pessoa quer com aquilo, né? Se é uma provocação para nós que está acontecendo, ou se é por falta de conhecimento, inexperiência delas, né? Porque às vezes a gente perde a paciência por causa de terceiros, né? Então, devido a isso, a gente tem que conhecer o que está acontecendo também com aquela pessoa. Mas além disso, Robson, Wilson, bem colocado, mas eu entendo que às vezes a falta de paciência não é nem com os outros, é com nós mesmos. Também. Consigo mesmo, com as tuas ações do dia a dia. E com os objetos. Com os objetos, tem exatamente. gente que bate, quebra objetos, nós vamos ver isso aqui depois nas consequências da impaciência, que os objetos inanimados não têm culpa nenhuma da situação, né? Mas eu coloquei o cultivo aqui no sentido mais de como, o que tem que fazer. Então o que eu tinha lembrado aqui? Mecanismos, instrumentos para cultivar a prece, cultivar a paciência, desculpe. A oração, né? A prática da meditação. Tem gente que pratica o yoga, outras
outras práticas, artes marciais, especialmente em geral. os orientais, Qualquer arte o marcial. Tai Chi Chuan, são exercícios para o corpo e para a mente que tendem a relaxar o indivíduo, que tendem a fazer com que ele se harmonize com a natureza. Então, isso faz com que ele aprenda inclusive com a natureza. Quando você falou ali da reflexão, nós vamos falar em seguida, mas é nesse sentido, de você você ser senhor de si, ter autocontrole. Né? E esse autocontrole, ele passa pelas coisas básicas, como você colocou. O hábito da leitura, o hábito de ouvir uma música suave, o hábito de ter contato com a natureza, caminhadas, coisas que não são difíceis. Isso é fácil de fazer, né? Então, coisas que estão no nosso alcance, no nosso dia a dia, mas a falta de paciência, eu não tenho paciência para ler um livro, eu não tenho... Olha, eu particularmente, um exemplo que serve até para o nosso dia a dia, eu tenho por hábito já não assistir mais noticiário. Porque só se ouve notícia ruim. Então, o hábito a praticar a paciência para não se estressar ou coisa parecida. Começa por aí. Temos que evitar certas situações. Exatamente, evitar né? situações. Evitar preventivamente. Robson, tinha uma música antiga do Luiz Airão, que ele dizia mais ou menos assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando eu chego no 10, eu já me acalmei. É muito interessante. Toda a letra dessa música, vocês devem estar bem lembrados. E é por aí, né? Eu acho que essa é uma maneira, como eu coloquei aqui, de realmente criar um condicionamento mental. De você, por exemplo, você vai dirigir, você sabe, todos nós sabemos como é que é o trânsito nas ruas hoje em dia nas grandes cidades, e até em cidades menores. Então, nós estamos sujeitos a uma série de situações em que nós somos provocados. Se perde a paciência, é fácil. Ou por excesso de congestionamento ou pelos outros motoristas. Sim. Se nós temos essa fraqueza de a primeira fechada, a primeira buzinada já responder com um sinal obsceno ou com palavrão, se nós já nos conhecemos que nós agimos assim, nós vamos, antes de sair de casa, além de fazer uma prece, nós já vamos sair condicionados de que nós não vamos cair nessa armadilha. Isso é um trabalho preventivo. Sem dúvida. Né? É agir com serenidade. Isso não só no trânsito, mas em todas as ações do dia a dia. Certo? Agir com serenidade, é não fazer aquilo um cavalo de batalha, ou, como diz no popular, uma tempestade no copo d'água. Tentar se acalmar-se nas situações, porque a situação, às vezes, se tem um problema, nós temos que resolvê-lo. Não é ficar apático à situação. Não é, digamos, você cruzar os braços, mas não, tentar resolver com serenidade, com tranquilidade, porque de uma forma ou outra aquilo precisa ser resolvido, e não é, digamos, com a ignorância, não é com a brutalidade, né, se encolerizando, que isso vai resolver. É porque nós somos seres racionais, e nós temos que se comportar como tal. Nós não podemos nos rebaixar de sermos guiados pelo instinto, pelo impulso, né? Pela emoção. Justo pela emoção. Nós temos que fazer valer esse status que nós temos de homo sapiens, de pessoas que pensam, que usam a razão, de espíritos já em trajetória evolutiva. Nós já não somos mais homens das cavernas. Somos pessoas já em vias de evolução. Gilberto, aqui eu coloquei alguns exemplos que a natureza nos fornece desse trabalho de paciência, de persistência, como nós vamos ver logo em seguida nos vínculos. Mas antes, por exemplo, as formigas, as abelhas, os pássaros na construção dos ninhos. Um livro, de letra em letra você faz um livro. De nota em nota você faz uma sinfonia, se compõe uma sinfonia. A maratona começa com o primeiro passo. Ele tem milhares de passos para cumprir os 42 quilômetros. Então isso mostra que nós temos que ter paciência para realizar as coisas, está certo? Sim, com certeza. E além disso, além de paciência, ela tem que estar aliada aí à perseverança. E muito interessante que você enfocou aí o trabalho das abelhas, das formigas, o primeiro passo. E uma coisa que chama atenção, tem um exemplo aqui, o último livro, acho que foi o último livro do Amir Klink, 100 Dias entre o Mar e a Terra, se não me engano, e ele falava sempre o seguinte, que o medo dele não era das ondas, dos tubarões, tempestades, o medo era não conseguir dar a primeira remada, né? Ou sair do local. Então vejo como as coisas se apresentam de tal forma,
Você colocou muito bem, Wilson, Robson, prezados amigos, um problema que nos afeta, que cria uma impaciência danada, que às vezes a gente atropela as coisas ou sempre está deixando para o último instante. Se eu tenho algum compromisso, não me custa nada sair 5 minutos adiantado, então, para ter discernimento, para organizar as ideias, porque no atropelo não se faz nada. Para evitar as situações de estresse. De estresse, de atropelo e de impaciência. Agora, Robson, eu coloquei aqui, Robson, algumas outras virtudes que eu acho que elas estão vinculadas à paciência, elas estão associadas. Uma não se consegue sem a outra, elas se apoiam mutuamente. Quando você passa a trabalhar na conquista de uma delas, no caso da paciência, você tem que colocar a serviço do desenvolvimento da paciência algumas outras. Por exemplo, a resignação. Né? Então, o que significa a resignação aqui? Aceitar fatos inevitáveis como são e não como nós gostaríamos que fosse. As expectativas em relação às outras pessoas. Exatamente. E em relação às coisas que a própria vida oferece para nós. Então, não adianta nós nos exasperarmos, querermos moldar as pessoas, o caráter, o temperamento das outras pessoas ao nosso modelo, né? E não adianta querer que a vida funcione do jeito que nós queríamos que funcionasse, mas não funciona. E a perseverança? Paciência e perseverança, qual é o vínculo aí? Sem dúvida, ou seja, se ele não tiver esse exercício diário de perseverar, digamos assim, de trabalhar a paciência, ele nunca vai chegar ao objetivo dele. Por quê? A paciência, ela não, digamos assim, ela é cultivada, ela tem que cultivar. Porque através dos seus atos diários é que você vai conseguir se elevar. Não adianta você falar assim, eu tenho paciência, mas como foi citado aqui, uma primeira fechadinha a pessoa já perde essa paciência, né? Então ela tem que ser trabalhada, colocar a serviço a resignação, a fé. Nós vamos chegar aqui, inclusive, só que eu queria fazer uma observação aqui, você veja, em relação à perseverança, tem uma frasezinha lapidar, né? Quem espera sempre alcança. Isso aí é ponto pacífico. Outra coisa, Thomas Edison teve que fazer mais de 2.000 tentativas para conseguir criar a lâmpada incandescente. Veja que perseverança. E, naturalmente, paciência para ficar insistindo, para conseguir aquilo ali. Né? Cientistas, médicos, atrás da descoberta de uma vacina, eles precisam perseverar, precisam ter paciência, senão não vão conseguir. Força de vontade que você citou, pessoas que passam por problemas de reabilitação, quando sofrem um acidente, por exemplo, para recuperar os movimentos, né? Também, quanta força de vontade doença em geral, exigida. né? Toda doença, digamos, leva a isso, né? A fé que o Robson citou aí também, especialmente quando é movida pela prece, a prece movida pela fé, ela tem que lembrar o seguinte, nem sempre a nossa oração vai ser atendida. Então nós temos que ter paciência para obedecer os desígnios de Deus. Porque às vezes a gente não sabe o que nos reserva o futuro. Nem Jesus curava todo mundo. Porque às vezes o processo expiatório estava em andamento, né? A pessoa não tinha merecimento para aquela cura naquele momento. E finalmente a calma, né? Aqui nós já falamos sobre esse termo, o autocontrole, aquela coisa toda. Eu pergunto para o Gilberto o seguinte, existe esse negócio de eu perdi a paciência, paciência também tem limite? E agora? Isso aí é justo. Não, se você for analisar racionalmente, eu acho que não, Wilson. Eu acho que essa história de que paciência tem limite, tal qual ela nos é colocada, não é bem assim não. Porque nós acabamos de falar que nós temos que ser racionais, temos que usar o uso da razão. O importante é analisar a situação que você está envolvido. Saber conduzir de tal forma que não chegue a um ponto crítico. Né? É meio complicado, mas porque quando você é enfático e fala, a minha razão chegou no meu limite e vira a mesa, é complicado muito. Então você tem que chegar, entendo sim que todos nós temos um limite. Mas é saber como agir quando chegar nesse limite. Exatamente. De forma racional, com paciência, sem violência, com resignação, deixando bem claro que resignação é diferente da aceitação, porque senão você fala, perdi minha paciência, estou resignado e aceitei. Não, não é aceitar, é lutar contra aquilo que está envolto para modificar a situação. Né? Robson, a gente tem que ver também o seguinte, em relação às consequências da impaciência. Né? Eu listei aqui para os nossos telespectadores algumas coisinhas. Por exemplo, tem a frase inversa agora aqui. A pressa é inimiga da imperfeição.
inimiga da perfeição. Né? A pressa é inimiga da perfeição. Mas vejam só, prejuízo que nós podemos ter, minha gente. Materiais, quebra, danifica, perda de objetos, de imóveis, etc. Físicos, pequenos e grandes acidentes. Tá? Estresse e doenças psicossomáticas graves, como gastrite, úlceras, até câncer, disfunções sexuais, hipertensão, tudo motivado pela irritabilidade, pela falta de paciência. Outro tipo de prejuízo, psíquicos, depressão, neurose, falhas de memória, falhas no dificuldade de raciocínio, emocionais, remorsos, desajustes familiares, profissionais e sociais, morais, agressividade, revolta, cólera, descambando para muitas situações até para homicídios e suicídios. E finalmente espirituais, que incluem as obsessões, né? Interferindo na lei de causa e efeito, que propaga coisa para várias encarnações. Estou falando errado? Não, nem um pouco, jamais. Robson, inclusive aproveitando, existe uma pesquisa do jornal Washington Post, Wilson Robson, num estudo recente, um dos pesquisadores diz o seguinte, que pessoas impacientes estão mais propensas à obesidade. Tá? E tem um outro estudo feito pelo Centro de Pesquisas Políticas e Econômicas de Londres, que constatou que as pessoas impacientes elas têm a tendência muito grande a retardar alguma ação. Então, além de se tornar impaciente, prejudica o processo de análise da situação, o processo de conduzir a situação. Você vê que o estresse, a depressão hoje é uma doença que atinge uma grande parte da população mundial. E tudo isso deriva também da impaciência, a falta de paciência. Robson, para encerrar, que nós estamos com um tempinho bastante escasso, queria que você comentasse rapidamente o seguinte, ó, a prática da paciência. Como, com quem, onde e quando? Bom, a prática é simples. Com quem? Com todos. Com você mesmo, com a família, ou seja, toda a sociedade no geral. Onde? Qualquer lugar, em casa, no trabalho, né, no lazer, no trânsito, né? No trânsito principalmente, né? E o que mais podemos dizer? Quando? Sempre. Isso aí é coisa que não... Mas em algumas situações, especialmente, né? Uma doença prolongada... Justamente que às vezes a doença também já é uma causa da impaciência. Doença dos filhos, crise do companheiro, com crianças, com idosos... Os vícios, né? E como? Cultivando a prece, procurando nas pequenas grandes coisas, meditação. Aprender. Se a gente fortalece, Gilberto e Robson, nas pequenas coisas, a gente vence aquilo ali, a gente estará preparado para os embates maiores, né? E a oração sempre ajuda. Então nós temos que entender, desculpe isso, rapidinho, começar a consertar as coisas nos pequenos detalhes, depois pular para os maiores, né? Com certeza. Jesus já dizia, né? Bem-aventurados os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. Perfeito. Nosso tema de livre de hoje fica por aqui e continuem conosco que nós temos os nossos próximos quadros a caminho. Até mais. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A editora M de Capivari, São Paulo, é a segunda maior do Brasil no segmento espírita e oferece um catálogo com mais de 400 títulos. Um de seus últimos lançamentos é 8 Semanas para Mudar Sua Vida, da autora paulista Elaine Aldrovandi, na linha da autoajuda sob as lentes da doutrina espírita.
Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone 19 34 97 7000. Olá, amigos. Estamos de volta agora com o quadro O Espiritismo Responde. O quadro que conta com a ajuda e participação de vocês. Para isso, nos mande e-mail para o endereço que está abaixo do vídeo. Bom, no quadro de hoje temos as perguntinhas de costume e a primeira é a seguinte: podemos saber a hora da morte? O espírito, quando está para reencarnar, em sua programação espiritual, ele pode até pressentir que vai ter uma vida mais ou menos longa, que vai morrer jovem ou velho, por um acidente ou por uma doença. Mas saber o dia e a hora exata, só mesmo a Deus pertence. Podemos até encurtar nossa vida através dos vícios, através do suicídio, certo? Ou seja, o suicídio não só aquele que a pessoa pega uma arma e dá um tiro na cabeça, toma veneno, mas também no indireto, que é através dos vícios. Ou seja, drogas, cigarro, bebida, em geral, isso pode ocasionar e pode adiantar-nos a nossa morte. Por exemplo, o indivíduo está numa programação espiritual para 80 anos, mais ou menos, de reencarnação, e ele, através do vício, ele encurta para 40 anos, certo? Isso pode acontecer, mas, tanto de forma direta ou indireta, se isso acontecer, é contra a lei de Deus, certo? Nós estamos indo contra a lei de Deus, porque na verdade, ou digamos assim no popular, é um pecado, né? Que estamos cometendo contra a nossa vida, certo? O indivíduo em vida, ele pode ter também algumas premonições, ele pode sonhar com aquele momento, com um acidente, alguma coisa assim nesse sentido. Um caso bastante, digamos assim, um caso que aconteceu já nos anos 90, com aquela banda Mamonas Assassinas, vários integrantes do grupo tiveram, dando uma entrevista, falaram, eu sonhei, o outro, eu senti, um deles chegou e falou, eu sonhei com esse avião que nós estávamos aqui entrando e ia cair e morrer. E eles entram, caem e morrem. Ou seja, através de uma premonição. Isso pode acontecer, talvez que estava na sua programação espiritual e em sonho isso acontece, digamos, vir à tona. Certo, meus amigos? Bom, na segunda perguntinha é a seguinte: o espírito sente fome, frio, calor e vontade de praticar sexo? Sente sim. Ele guarda a impressão do corpo. No corpo, essas sensações são específicas dos seus órgãos, né? De cada órgão, mais ou menos. O espírito leva essas sensações quando desencarna, mas isso acontece por quê? Devido à falta de conhecimento ou ainda do despreparo do espírito. À medida que ele vai evoluindo, ele vai conhecendo, ele vai deixando de ter essas sensações, essas vontades. O espírito, às vezes, faz a passagem, da vida material para a vida espiritual, chegando lá ele nem sabe que morreu, que ele está lá naquele plano. Então ele tem ainda a lembrança dessas sensações. Para isso, no plano espiritual tem todo um aparato para ajudar eles, para desenvolver. Por exemplo, comida, bebida, frugal, transporte até para eles se transportar, certo? Isto, por exemplo, já não acontece com os espíritos superiores, que sabem que nada precisa da matéria. Certo, meus amigos? Inclusive, se comunicam pelo pensamento, por não ter o órgão de fala. E isso, aqueles que chegam desavisados no plano espiritual, eles acham interessante. Como é que pode ter essa comunicação com eles falando sem abrir a boca e ele entende tudo? Certo? Então, os espíritos superiores não precisam, não sentem vontade de comer, de beber, porque não possui mais os órgãos que necessita do alimento para poder, digamos assim, desenvolver-se, né? O que precisa é o órgão, não o espírito, certo, meus amigos? Bom, então para isso ficamos por aqui hoje, certo? E semana que vem temos mais Diálogo Espírita. Um grande abraço e até a próxima vez. Até lá.
amigos, nosso quadro Nosso Lar de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o laboratório espiritual, o laboratório invisível. Como é que os espíritos, qual é o poder que os espíritos têm de criar objetos, as vestimentas que eles aparecem para os médiuns videntes. Uma curiosidade, se uma criança, quando desencarna, depois se ela vai ficar com a forma de criança ou de adulto, está lá no livro dos médiuns, no capítulo 8º da segunda parte do livro dos médiuns. E Allan Kardec, com os espíritos, apresenta o seguinte, justamente ele fala que pode criar objetos e as roupas através da força do pensamento e da vontade. Muito bem, tranquilo. E ele acrescenta, Gilberto, que pode criar também alimentos e medicamentos. Podem, não quer dizer que sempre o façam, né? Agora, qual é o processo aí? É a condensação, segundo os espíritos, é a condensação do fluido cósmico universal, né? Da mesma maneira como existe umidade no ar, esse vapor pode se condensar, os espíritos explicam que as roupas que os espíritos usam, esses medicamentos, esses objetos, são uma espécie de condensação do fluido cósmico universal. E essa é uma das curiosidades, né, Wilson, das pessoas, como que os espíritos se comportam no mundo espiritual. Não entendem o porquê e como eles fazem, né, essa situação da forma tal como se estivesse encarnado, né, pela essa condensação, como você falou, vestimenta, voz, objetos de transporte. O fluido cósmico universal é a chave. É a chave. Ele é o princípio material do universo, em contraposição ao princípio espiritual. É dali do fluido cósmico universal que sai, inclusive, o nosso perispírito, que é o corpo sutil da alma, né? Laço semimaterial entre o corpo e o espírito. É dali que sai, inclusive, o próprio corpo físico. Tudo que existe de material é derivado deste fluido. Inclusive, eu imagino até que às vezes a forma e as atitudes do espírito lá no mundo espiritual diz respeito ao que ele vivia na Terra, talvez por afinidade, por gostar ou por não poder se desvincular, né? Às vezes para identificação. Identificação. Parentes, amigos, exato. Eles usam aparência, roupas que eles utilizavam. É claro que eles não têm mais aquela roupa com as quais ele foi sepultado, por exemplo, usava em vida. Mas lá ele cria uma cópia, um símile daquilo ali. E isso se faz através do pensamento, da força de vontade, porque ele cria uma espécie de campo magnético espiritual, em torno do qual essa matéria, igual um ímã, vai formatando aquelas substâncias ali, né? Agora, os espíritos deixam bem claro o seguinte, é um processo de formação e não de criação. O espírito não cria nada. Ele deixa bem claro, exatamente. Ele pega a coisa que existe, ponta, que já está pronta. Criação trabalha um processo de Deus. Exatamente. Agora, em relação aos medicamentos e alimentos, além de dizer que são excepcionais, a gente lembra aqui, viu, Gilberto? Eu lembrei de 2 casos aqui. O maná, no deserto, durante 40 anos, Moisés, melhor dizendo, né? Conduziu o povo hebreu e tinha o maná que alimentava seu povo. E a multiplicação dos pães e dos peixes de Jesus, onde 2 pães e 3 peixes viraram alimento para mais de 5 mil homens, crianças e mulheres, e ainda sobrou mais 12 cestos cheios de pão. Então, esses são fenômenos tidos como milagre, que na verdade Jesus, como era um grande médium, tinha essa capacidade de criar, e os espíritos, outros também a possuem, em um menor grau. Você sabe que o Kardec brincava a respeito disso. Olha, os farmacêuticos e os donos de restaurantes não precisam se preocupar, que os espíritos não vão fazer concorrência para eles fazendo comida. Fazendo bem comida. Interessante isso aí, sabe? É interessante, é verdade. Interessante. E tem uma outra coisa que a gente lembra aqui, que é da água frutificada, né, Gilberto? Principalmente, né, Wilson? A água frutificada é o poder do pensamento que faz com que ela tenha esse conteúdo que venha de encontro com as nossas necessidades através da água. E vejo que é interessante que a água frutificada não é algo só da doutrina espírita. Não. Outras religiões também fazem isso. E ali os espíritos colocam medicação espiritual ali, na manipulada água. Lá no plano espiritual. Tanto que é através da frutificação dos espíritos, mas vem, lógico, esse medicamento dela. Até porque a gente sabe que existe, às vezes, certas substâncias vai dar composição, as propriedades moleculares
podem ser alteradas. Né? O pH, por exemplo, que é o índice de acidez e alcalinidade de cada substância, pode ser alterada quimicamente. Os espíritos fazem muito bem isso no plano espiritual. E o passe também, porque nós somos 70% água. E a água é um ótimo transmissor do magnetismo. Então os espíritos, ao dar o passe, o médium encarnado mais os espíritas, fazem esse trabalho também. Então é um trabalho de uma mediunidade de efeitos físicos para os médiuns, curadores, né? E que a parapsicologia chama de psicocinesia, que é a atuação de uma mente, de um agente não material sobre uma substância material. Né? Então, meus amigos, nós estamos chegando ao final do nosso programa aqui, do nosso lar. Só queria deixar uma pergunta no ar. Será que as colônias espirituais, como o nosso lar, que inclusive dá nome ao quadro, seriam criações mentais desse tipo? Pesquisem, meus irmãos, procurem saber. Talvez um dia a gente possa responder. Um abraço, até a próxima. Até mais, amigos.